Olá, pessoal, um grande abraço, um prazer estar retornando aqui com vocês. Realmente, essa semana tive dificuldades para fazer alguns vídeos por causa de alguns probleminhas de saúde, mas hoje estou trazendo para vocês uma conversa que eu tive com o professor Odailson da Silva, filósofo, escritor, teólogo, muita experiência, muito conhecimento a ser despejado aqui no canal para vocês. Vamos tratar hoje de um assunto muito importante, que é os limites à liberdade de expressão. Essa semana houve uma grande polêmica em torno da participação de uma deputada federal e de um deputado federal num podcast muito conhecido nacionalmente, em que o deputado defendeu que a Alemanha errou ao criminalizar o Partido Nazista, enquanto que o próprio participante ali do podcast, um dos próprios executores do podcast, defendeu que no Brasil deveria existir também um partido nazista. Por conta disso, chegou-se a vários debates, começaram a ocorrer vários debates na mídia nacional sobre a questão da criminalização de determinados assuntos que são tratados e que são crimes, né? Conteúdos de discussões em cima da questão da liberdade de expressão, que são crimes, como apologia ao nazismo. Daí hoje nós estamos com o professor Odailson e ele vai nos esclarecer por que o ser humano tem essa característica tão marcante, que é o preconceito e a discriminação. Vamos para a nossa conversa, espero que vocês aproveitem e também se inscrevam no canal, façam a sua parte ajudando a crescer e nos ajudando a distribuir educação política, uma educação cidadã, para que as pessoas possam exercer com responsabilidade a sua cidadania. Um grande abraço e vamos para o vídeo. Professor Odailson, historiador, antropólogo, filósofo, professor de história do Ceará, professor de história mundial, bastante habilitado para tratar do assunto que nós estamos trazendo hoje. Professor, essa semana, no blog, aliás, num podcast muito conhecido aqui no Brasil, 2 deputados federais, uma deputada e um deputado, em um debate, discutiam essas relações referentes à liberdade de expressão, relações também entre os extremismos que ocorrem no Brasil, e também, em um dado momento, um dos participantes, um dos donos do podcast, defendeu a criação de um partido nazista no Brasil, e o deputado também defendeu que a Alemanha errou ao criminalizar o partido nazista. Daí o tema do nosso encontro de hoje é a questão dos limites à liberdade de expressão. Professor, para introduzir, o que o senhor nos diz, como que é a sua compreensão com relação à liberdade de pensamento? O homem realmente ele é capaz de exercer as suas liberdades com responsabilidade? É bom, inicialmente, parabenizar o Dr. Brauna pelo canal, dizer da satisfação de estar aqui, contribuindo, minimamente que seja, sempre trazendo temas de extrema relevância e muito necessário e urgente para esse momento, notadamente político-social, que a gente está vivenciando no país. Eu gostaria de iniciar lembrando a frase que seria uma espécie de alicerce da grande Revolução Francesa, que se a democracia veio dos gregos e foi consolidada no Ocidente com os Estados Unidos, ela foi, na sua acepção da palavra,
consubstanciada, fortalecida com a Revolução Francesa de 1789, tendo como um de seus principais expoentes o filósofo Voltaire, que tinha como máxima, tratando justamente desse tema, a seguinte expressão: posso, abre aspas, não concordar com nada do que você diz. Contudo, defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. Fecha aspas, Voltaire. Desta forma, a Constituição Federal de 1988, ela garante a todo cidadão brasileiro a liberdade de expressão. Expressão essa do seu pensamento, mediante sua fala, mediante sua escrita. E infelizmente, a gente tem, nos últimos anos, visto ela sendo vilipendiada, cerceada ou abusada, né? Você tem provas incontestas e fatos que comprovam o que eu estou asseverando. Veja bem, se a gente pegar à luz da história, certo? Os regimes totalitários, dentre os quais o nazismo, a gente vai ver que durante a sua vigência, a liberdade de expressão, ela foi totalmente massacrada, ela foi totalmente esquecida, em detrimento, certo, de interesses de grupos totalitários, no caso, em voga do partido nazista, com todas as aberrações que, historicamente, nós sabemos que ele deflagrou. Se a gente se a gente fizer uma breve de en passant, né, uma breve um passeio ao longo dos 3 principais regimes totalitários do mundo, a gente vai ver que, por exemplo, com o fascismo, notadamente de Mussolini da Itália, a gente também teve a liberdade, que é tema do programa de expressão, também aniquilada, né? Inclusive levando milhares de vidas à morte pelo simples fato de expressar um pensamento que era contrário a um regime que, como já falei, sem querer ser pleonástico, era totalitário e não aceitava, né? Se a gente pegar o próprio comunismo, em que o mundo esteve pós-Segunda Guerra, né, na chamada Guerra Fria, dividida entre capitalistas e comunismo, a gente também vai ver que fatos isolados dessa ideologia política, o comunismo, também gerou milhares de mortes. Então, o que a gente aprende com a história, infeliz do homem ou da sociedade que não aprende com os erros do passado, porque está fadado a cometê-los novamente, é que todas as vezes em que a liberdade de expressão, em que a liberdade de pensamento, né, de expressão de pensamento, seja ele qual for, contrário ou não a quem quer que seja, é cerceado, é impedido, é tolhido, o que a gente vai ver é um derramamento de sangue, são mortes, porque nesse espaço onde deveria ser ocupado pelo pressuposto pilar mestre da democracia, que é a liberdade de expressão, a gente tem, em substituição a isso, a intolerância, a gente tem as xenofobias, a gente tem as misoginias, a gente tem o racismo, a gente tem todo esse amálgama de problemas graves, sociais, que tem sido
infelizmente, à tona em nosso país. Isso, professor. Muito bem, professor. Muito bem. Inclusive, é compreendível, isso me faz querer fazer mais uma instigação, né? Tentar puxar aqui mais alguma coisa para que o nosso vídeo espectador fique atento ao nosso tema. Liberdade de expressão e seus limites. A Constituição Federal garante uma proteção a vários direitos, os direitos fundamentais, entre eles a liberdade. Liberdade física e a liberdade, vamos lá, de pensamento. Mas também a Constituição determina que a pessoa que extrapola dessa sua liberdade de expressão deve responder pelos danos que causar a terceiros. Né? Tá certo? Então, nesse tocante, professor, trazendo aqui para os momentos de hoje, com a sua extrema destreza, o ser humano, o homem de hoje, o cidadão de hoje, com a educação política que tem, com o exercício da cidadania que faz, ele é capaz de lidar de uma maneira sensível, de uma maneira civilizada, com essa liberdade de expressão, ele é capaz de se dizer assim: eu compreendo a história, eu compreendo o mundo que nós vivemos e eu compreendo o mundo que eu quero ter. Não. Decididamente não, e contra fatos não há argumento. E aí... Mas, professor, agora o senhor vai guardar essa sua resposta para responder agora no nosso próximo bloco. Quando eu disse que não, prezado Dr. Brauna e a todos que nos assistem, quando eu disse que não, aí a gente é obrigado a entrar numa esfera eminentemente filosófica. Por quê? Se no caso aludido do podcast, que não convém citar o nome, mas você deve saber que está em casa do que se trata. É proposto por alguém a recriação de um partido, ou a criação de um partido com um viés nazista, né? Com um viés nazista, não estaria sendo, a primeira pergunta, não estaria sendo essa pessoa, não estaria exercendo esta pessoa o seu direito. Quando ela diz isso, ela não estaria exercendo o seu direito de liberdade de expressão, porque à medida que, por mais absurdo que possa nos parecer, e a mim é absurdo, mas quando ela propõe isso, dado que é do seu pensamento, certo? É da sua esfera de entendimento do mundo, que isso possa, que o nazismo não causou tanto mal assim, e que ele pode ser, digamos assim, ressuscitado, não estaria essa pessoa se utilizando do que o seu direito constitucional de liberdade de expressão, ela falou da possibilidade de criação de um partido desse, né? Foi fato, aconteceu. Por outro lado, uma outra questão também filosófica se apresenta. A gente já percebe, então, a partir daí, que depois da Segunda Guerra Mundial, sobretudo com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a gente passou a ter uma espécie de bússola que deve nortear os países na constituição das suas leis, sobretudo da sua lei maior, das nossas cartas magnas, no sentido de que essa liberdade de expressão, ela não fira outros direitos, outros princípios, tá certo? Que vão diretamente de encontro àqueles considerados bens maiores, como, por exemplo, a vida. A vida. Dessa forma, vendo por esse lado, quando alguém se propõe, defende
mesmo que momentaneamente, ou mesmo que só pelo exercício do seu pensamento, seja lá ele de que origem tenha sido, a criação de um partido nazista, ele esbarra, no caso do Brasil, por exemplo, na lei, salvo engano, 7716 de 89, que impede que qualquer atos, inclusive isso é consensual no mundo ocidental, pós Segunda Guerra Mundial, pós Tribunal de Haia, né? Pós comprovada estupidez, irracionalidade que o partido nazista cometeu. E aí a gente pode citar 6 milhões de pessoas assassinadas simplesmente porque defendiam o seu direito de crença, no caso, os judeus. Qualquer ato que fizesse ou tivesse alguma conotação ou alguma reminiscência com esse fato que é considerado a maior tragédia, digamos assim, política, social do Ocidente, deve, no nosso caso nós temos uma lei impedida, totalmente impedida. Então, o aluno não pode fazer o bolo de aniversário com o símbolo da suástica. Não pode. Não pode, não é porque nós não queiramos que ele exerça o seu direito de ser simpatizante ao nazismo. É porque existe uma lei, 7716/89, que impede que isso aconteça. Porque se isso começa a criar discípulos, a gente pode vir a ter, certo? Uma contrafração, digamos assim, daquilo que nós não queremos mais. Deixando de lado as questões de leis, questões de Constituição e tudo mais, o ser humano por si só, ele vive de emoções. O ser humano é capaz de viver, tirar uma vida inteira com ódio e tirar uma vida inteira com amor. O que o ser humano tem dentro de suas entranhas, dentro do seu consciente ou do seu subconsciente, que o faz ser adepto de uma doutrina nazista responsável pela morte de milhões de irmãos, pessoas iguais, como iguais, o que faz a pessoa simplesmente querer defender atos de extrema crueldade, como foi o que ocorreu no período em que o nazismo esteve vigente, aí por volta dos anos de 45, aliás, de 1940 até 45, assim, no seu ápice? Bom, é uma pergunta um tanto quanto complexa, mas eu vou tentar simplificar. E aí eu vou me utilizar de dois pensadores que se debruçaram sobre exatamente este conteúdo, né? O primeiro deles é Nietzsche. Ele dizia o seguinte: é preferível o ateu ao fanático. O primeiro obedece, o segundo mata. Ele queria dizer o seguinte, que toda vez que alguém está fanatizado, tá certo? Por algo, esse alguém oferece muito mais risco ao outro e, de certa maneira, até a si, do que quando ele está se utilizando daquilo que, até o momento em que estamos aqui conversando, nos diferencia do animal que só mata para defender a sua prole ou para a sua sobrevivência. O homem mata porque não gostou da cor do cabelo do outro, né? E por aí vai. E o segundo seria o Sigmund Freud, quando ele disse que o ser humano é um animal com verniz de civilidade. Ou seja, essa civilidade humana, no entendimento, na compreensão de civilidade enquanto respeito às regras sociais, respeito ao direito do outro, o direito do outro termina quando o meu começa, aquela coisa toda, ela está condicionada a fatores sociais, a leis que barram o meu desejo, seja ele qual for.
né? Seja ele qual for o meu desejo. Então, não é fácil de responder, mas, contudo, eu ouso dizer que, no caso do país, para você ter uma ideia, para você que está em casa tem ideia, você, amigo Brown, não tem uma ideia, eu, como colunista dos 3 principais jornais do Ceará, eu tomei a decisão de, neste momento, né, acalorado, em que o Brasil se dividia entre uma extrema-direita e, uma suposta extrema-esquerda, porque eu não sei se são extremos, na verdade, eu sei que são, são os lados opostos, há uma guerra, e que não é fria, nesse caso do Brasil, essa guerra não é fria, né? A gente tem, eu me abstive e pedi data vênia aos redatores dos jornais para não escrever mais. Por quê? Porque, pasmem, eu não estava me sentindo seguro para escrever sobre aquilo, para colocar no papel o meu pensamento, dado que o país, as pessoas estão totalmente divididas entre esse maniqueísmo em que um se avora como bem e o outro como mal. Professor Odailson, nós estamos aqui no canal preparando um documentário sobre política na religião ou religião na política. Nós temos essa dicotomia hoje dentro da política nacional, um pouco fora dos padrões que se deveria esperar para um momento de avanço da civilização, avanço tecnológico, avanço científico. Não que a tecnologia não seja ciência, mas colocando assim subdivisões. O que tem feito hoje a religião dentro da política e o que tem feito hoje a política dentro da religião em termos de benefício para o cidadão ou em termos de malefício? É positiva essa inserção da religião dentro do contexto político, já que eu pelo menos, sempre defendo muito que Jesus Cristo pregou que o reino dele não era desse mundo e que a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Se o reino de Jesus não é desse mundo, por que os tão acalorados e tão afamados ditos seguidores de Jesus Cristo resolveram entrar de cabeça na política nacional e intervir de uma forma tão contundente nos destinos da nação, sobretudo no destino dos pobres, das pessoas mais pobres? O Viu Metal, né? Parafraseando aqui o Zeca Pagodinho, o Viu Metal, o dinheiro. Porque assim, veja bem, é direito, se é constitucional, o direito a todo cidadão, o direito, todos os direitos lá assegurados, né? Vida, liberdade, aquela coisa toda e tal, tá lá no artigo 5º da Constituição e tudo. Também, obviamente, é claro, é direito daquele que professa uma religião, seja ela qualquer, exercer a sua cidadania. Isso, pelo amor de Deus, né? Nós temos um país com 40 milhões de evangélicos, nós temos um país com 7% da sua população com vieses bem orientalizados e tudo. Você tem um país que ainda é predominantemente católico e tal. Então você tem, assim, um caldeirão, né, digamos assim, no país hoje, de profissões de diversas fé, de profissões várias de fé, né, e de credos e de denominações religiosas, etc. Tal. O que é perigoso é porque política e religião só deu certo no Egito Antigo, onde o faraó tinha o poder político, religioso, etc. e tal. Mas aí nós estamos falando a gente usa o termo civilização, mas estamos falando de uma coisa muito arcaica. Com a evolução dos tempos, volto a dizer, pós-Revolução Francesa, né, essa
O Max Weber, quando escreveu Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, ele lançou luzes para a gente ter suporte e ter condições de compreender que o religioso participar da vida política enquanto cidadão que é saudável. Contudo, essa inclusão, né, e essa mistura que tem que se feito, que se tem feito com política e religião, não tem dado muito certo no Brasil e não vejo com bons olhos. Não vejo com bons olhos. Por quê? Porque entra justamente na frase do Nietzsche, né? Eu não sou ateu e não estou defendendo o ateísmo, mas eu estou querendo dizer é que, em nome de princípios evangélicos, o poder político não pode ser defendido, né? E o contrário também. Jesus era um ser político, como você falou, era um líder religioso, mas nós estamos falando de uma política partidária. E nesse sentido, ele deixou bem claro que é uma mistura heterogênea, como água e óleo, e que, portanto, cada um deve ficar no seu quadrado. Pois é, pessoal, eu espero que, assim como eu, vocês tenham ficado satisfeitos com a participação do professor Adailson aqui no nosso canal, trazendo bastante esclarecimento e principalmente trazendo conhecimento filosófico, né? Isso é muito importante para a educação cidadã e para a educação política. No nosso próximo vídeo, nós vamos tratar sobre a questão legal que envolve os limites à liberdade de expressão. Um grande abraço, espero que vocês continuem participando do nosso canal, continuem levando a mais e mais pessoas, para que nós tenhamos muito mais inscritos.